o que ficou que não me serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Sempre sonhou dar a vida sua mão, perceber que a gentileza é oração. Ouvir a nova canção e cantar o evangelho de vez, o mais sagrado tempo, o coração. Você olha pra trás, o que sente, o que ficou, que não me serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Eu ser quem sempre sonhou dar a vida sua mão, perceber que a gentileza é oração.
sábado. Né, Camila? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, nesse primeiro domingo de fevereiro. Nessa noite nós vamos ter palestra do nosso amigo da casa, Marcelo, com o tema Palavras, retirado do texto de Tiago. Antes da gente ouvir o Marcelo, a gente tem os nossos avisos costumeiros e habituais sobre a água frutificada. Aqueles que quiserem, tragam sua garrafinha, coloquem ali na mesa, que a espiritualidade amiga com certeza nos atende, de acordo com as nossas necessidades. Nós não oferecemos mais o copinho, primeiro pelas questões sanitárias que nós tivemos, que vivenciamos nos últimos 2 anos, 3 anos, e também pela questão ecológica, né, de gerar muito plástico para a natureza. Então, quem quiser, traga a sua própria garrafinha, o seu próprio copo, deixa ali sobre a mesa. Nossos estudos na casa continuam no formato online. Nós temos 2 estudos abertos para o público em geral, acontecendo nos fins de semana. Então, nós temos aos sábados o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 17 horas, e às 18 horas nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Aos domingos, na parte da manhã, começando bem cedinho, às 8 horas da manhã, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. Quem quiser se interessar, participar desses estudos, é só entrar em contato com qualquer tarefeiro aqui da casa, comigo, com o Marcelo, com o Carlos, com a Michelle ou a Luciana, enfim, Cláudia, qualquer um de nós, e a gente faz acontecer. A evangelização temos também para todas as idades, para os pequenininhos, para a e a mocidade, além dos adultos também, a evangelização da família, acontecendo presencialmente à casa, nos domingos a partir das 16 horas. Entretanto, a evangelização se encontra de recesso. Voltaremos em março. Como toda casa espírita, a gente pede arrecadação de alimentos para compor as cestas básicas para aqueles que necessitam, e a gente pode ajudar. Em especial, estamos sempre pedindo materiais de higiene e limpeza, então detergentes, sabonetes, pasta de dente, né, esses itens em geral que normalmente não fazem parte da prioridade quando a gente vai ao mercado pensando em auxiliar. Então, quem se lembrar, né, tá lá no mercado comprando um item para a cesta básica, adiciona um sabonete, uma pasta de dente, um detergente para a gente montar a nossa cesta. Ao final da nossa palestra, nós temos ali a nossa cantina, que está hoje com salgadinhos deliciosos. E, por fim, o último aviso é nosso projeto. De cada mês nós temos uma atividade diferenciada na casa. Então, em janeiro nós tivemos um seminário falando sobre um livro, aconteceu na Casa Espírita. E esse mês de fevereiro nós teremos o Cincejo, que irá acontecer no dia 25 de abril, um sábado também. 25 de fevereiro, eu viajei no tempo agora. Em abril terá outro Cincejo, né? Eu já fui lá para frente. Mas 25 de fevereiro, com o filme Soul, uma animação da Disney Pixar. Então as crianças devem vir também, quem quiser trazer. E ao final do filme a gente vai ter uma roda de conversa a respeito dos insights em cima da doutrina espírita que o filme aborda. Esse filme foi inclusive recomendado pela FEB para que assistíssemos. Então, teremos no dia 25 de fevereiro, eu escrevi abril, por isso que eu errei. O horário é na parte da manhã, mas ainda vai ter uma definição de horário exatamente, não sei, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, e aí, posteriormente, a gente informa o que horas vai ser no dia 25 de fevereiro.
Pois bem, encerrada a parte dos avisos, a gente passa agora para a condução da palestra. A leitura inicial será realizada pela nossa irmã Cláudia e a prece inicial pela minha irmãzinha querida Nancy. Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Coragem, de Chico Xavier, por Espíritos Diversos. Nos domínios da fala. Não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras. Automaticamente, transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Terás pronunciado formosos vocabulários, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenha escolhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. Ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente considerando, se nelas colocastes quaisquer vibrações de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Isso ocorre porque instintivamente a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito. Ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. À vista disso, analisemos-nos em tudo o que dissermos. Conversa é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizamos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte, naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes imponhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. Balsamizarás as feridas dos que se encontrem caídos nas estrelas do mundo. Entretanto, o que será de nossos irmãos horizontalizados na angústia, se não lhes instilamos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus? Quanto nós, estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância na vida. Diálogo é o agente que nos expõe um mundo íntimo. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para o julgamento dos outros. Falarás e aparecerás. Emmanuel. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus e a Deus, nosso Pai, em gratidão por tudo que temos, que somos, pela vida que temos, pela nossa saúde, pelos nossos amigos, pela nossa existência. Que Deus, nosso Pai, nos encha de energia, que tenhamos bom ânimo para viver a nossa vida diante das nossas dificuldades também. Que Jesus, o Mestre, nos oriente sempre, a cada dia, mas que possamos também estar conectados com Ele, para que possamos receber toda essa emanação de alegria, de graça e de luz. Pedimos também a espiritualidade maior que está aqui conosco nesta casa abençoada, que envolva a cada um de nós e também, principalmente, ao palestrante desta noite, o nosso pareceiro Marcelo Pessoa, que ele esteja em harmonia espiritual, que ele esteja com muita luz para nos passar os seus ensinamentos.
e assim possamos ter uma noite abençoada. Que assim seja, graças a Deus e ao Mestre Jesus. Amém. Boa noite a todos, a todas. Quem está em casa não vai entender muitas brincadeiras que eu faço, mas assim, é tão bom a gente fazer o estudo na nossa casa, né? Porque eu conheço cada um, né? Então, se alguma brincadeira vocês não entenderem em casa, por favor, não fiquem incomodados, tá? Eu já vou começar dizendo que essa palestra foi sensacional, o título. Do carro escreve para mim, tipo assim, você já tem a palestra do dia 5? Escrevo para ela. Não, ainda não fui incluído. Essa amanhã talvez, porque de noite eu sempre tenho a intuição, acordo de manhã com mais ou menos o texto que eu vou falar, né? Aí ela botou assim para mim, posso dar uma sugestão? Sim. Eu tenho um tema, palavras. Aí eu aprendi com a minha mãe, né, que gente mais idosa que a gente obedece, né? Então, é porque vocês não estão vendo, o carro está aqui já com a bengalinha, com a companheira ali que, né, vocês vão conhecer um dia ela, cabelo branquinho, branquinho. Então, o tema é um tema sugerido por ela, né, e é aquilo, e a gente veio trazer aqui com muito carinho. Palavras. Alguém entendeu? Não. É o meio da gente se comunicar com as palavras. Pressão sonora que eu emito e que o ouvido capta essa pressão e traduz exatamente a voz. Ou seja, Deus, quando nos planejou perfeito. Colocando o quê? A voz, a palavra para fora, com sentimento. Existe um capítulo, uma lição muito interessante de Emmanuel, que vai falar sobre falatórios. Olha como o tema nos sugere. Falatório. A gente às vezes fala assim, nossa, que falatório é esse, né? Ou seja, falatório não é uma coisa assim tão agradável, né? Para com esse falatório, né? E Emmanuel usa isso no Paulo, que escreve a Timóteo, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Impiedade é uma palavra ligada à religião, né? Às questões religiosas, ao mal que eu possa estar fazendo. E aí Emmanuel vai descrever poucas expressões da vida social ou doméstica, quer dizer, a gente fala em todos os lugares, são tão perigosas quanto o falatório desvairado que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Mas qual crime? De matar? De estrangular alguém? Não, o crime da gente não está atendendo o Evangelho. São palavras que são fortes, mas a gente tem que usar de uma maneira que a gente entenda que é atendimento às leis de Deus. E Emmanuel prossegue. Atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Então, tanto a religião como a ciência, ela conseguiu já detectar vários males. E aí ele coloca aqui, quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. E aí ele começa a comparar os falatórios
a esses tipos de doença que a gente tem, porque toda doença começa no corpo perispiritual. E quando transborda no emocional, no psicológico, aí vai para o físico. Ninguém lhes contesta a influência destruidora da sífilis e do álcool. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório. É isso que eu quero trazer, que eu achei interessante. Maligno, que sempre forma em derredor ao campo magnético. Imensa família de elementos enfermiços ou alvitantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. E quais são esses vermes letais? As nossas células. A gente tem que entender que quando Kardec coloca a questão da célula, né, como princípio inteligente, que o Haroldo depois explica que nós temos quase 1 trilhão de princípios inteligentes aprendendo com a gente. Kardec não queria falar da célula, Matu, que eu com aquele microscópio do Hooke, acho que era Hooke, o nome dele, né, descobriu há muito tempo atrás. Não, ele está falando, ele queria falar de uma célula que hoje a ciência está descobrindo. Os elétrons, os nêutrons, os prótons e coisas mais pequenas que hoje a ciência consegue captar. Mas para aquele tempo estava bom, seu Carlos, falaram o quê? Na célula, a gente entendia aquilo, que naquele tempo era o quê? Era a menor porção que você tinha. Aí vem o puxão de orelha de Emmanuel. Raros meditam nisto. Não será, porventura, o verbo, desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade e da perturbação? Ele está colocando que a palavra má colocada tem um pai. E esse pai é exatamente o quê? A calúnia, o pai da calúnia, da maledicência, e o pai está em nós mesmos, no pensar, nas nossas ideias. Deus criou a palavra, que maravilhoso, Nancy. Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. Deus cria o bem, o homem, né? A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. A morte, novamente, não é do corpo físico. A morte é quando a gente não vive nas leis de Deus. Nós estamos mortos, igual zumbis caminhando na rua. Nós estamos afastados daquilo que rege o universo, que são as leis divinas e as leis naturais. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos, encarnados e desencarnados, grupos encarnados e esses desencarnados que são igual aquelas pessoas que... Eu fiquei muito tempo numa cidade chamada Barra do Piraí, né? E aí a gente via aquelas senhoras na rua, né? Na janela, debruçadas assim na janela, sempre conversando com quem passava, né? E ali era feito o quê? Era feito as notícias, né? Do dia. Fulano está doente, fulano vai morrer, papapá, né? E aí, olha que interessante a comparação. Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Hoje a gente poderia não usar a sífilis, poderia usar a Covid, a AIDS, mas naquele tempo ele tinha como história a sífilis, o alcoolismo já naquele tempo. Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis,
Por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Isso aqui é importante para nós, que somos espíritas cristãos. Aqui ele faz uma comparação. Por que eu estou preocupado com o resfriado e não fico preocupado com o que eu emito? Com o que essas minhas células, meus princípios inteligentes estão aprendendo comigo? Em toda parte a palavra é índice da nossa posição evolutiva. Quer conhecer alguém também? Presta atenção no que ele fala. Indispensável é aprimorá-la, é iluminá-la, botar um foco de luz naquilo que eu estou falando e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já está brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Nós aqui estamos estudando o Evangelho, outros livros, então nós já estamos propícios a sermos o que? Ferramentas, discípulos e evangelizar. Mas a gente se perde. Falatório e desperdício. É Emmanuel, não é o Marcelo, pelo amor de Deus. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de veneno psíquico, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Ou seja, amigos que estão com a gente e sociedades que nós montamos como a Casa Espírita, como o nosso lar, a nossa casa. Emmanuel, pessoal. E aí, Gênesis. É lógico a gente trazer esse exemplo do Verbo para a gente ir conduzindo o estudo de uma maneira robusta, né? Gênesis mosaica, Matur, os 6 dias. Parece até o Yom Kippur, né? Lá em Israel, 6 dias. Mas não é não. 6 dias da criação. Os 6 períodos geológicos que compuseram bilhões de anos de evolução. Tem que ser imortal mesmo, né? Para trabalhar num projeto desse, bilhões de anos, só sendo imortal mesmo, né, Matheus? Porque não dá, né? Primeiro dia. É lindo isso aqui. No começo criou Deus o céu e a terra. A terra era uniforme, inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo. Ora, Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Segundo dia, disse Deus também: faça-se o firmamento no meio das águas e que ele separe das águas as águas. Ele disse, ele estava cocriando com seus cocriadores. Ou seja, a palavra cria. A palavra, ela constrói aspectos imediatos ou aspectos futuros. Terceiro dia, disse Deus ainda: reúnam-se num só lugar as águas que estão sobre o céu, e apareça o elemento árido. Apareceu a terra. Vamos fazer um estudo sobre isso. Quarto dia, Deus disse também. Mas por que está sendo colocado aqui toda hora Deus disse, Deus disse, Deus disse, 7 vezes, e ainda Kardec vai colocar no final que nós fomos criados por um sopro de vida. Porque aqui ele ratifica que a palavra constrói, a palavra magnetiza. E Deus disse. E é bacana isso que a gente viu no estudo dessa semana do André Luiz, que o homem ele fez diferente, ele fez com sopro. E aí eu perguntei, por que ele não fez com hálito, Maria do Carmo?
Vocês já repararam que o hálito fecha a garganta? Ó. O sopro vem da onde? Do pulmão. Ou seja, o sopro veio de dentro de uma pessoa chamada Deus, que a gente trata como nosso Criador, que é energia. O sopro veio de dentro e ele fez o homem com o sopro. De tudo que ele fez nos 6 dias, nas 6 eras geológicas, o homem ele teve o cuidado de fazer o que com o sopro? Como diz aqui, a sua, oh meu Deus, tá? O homem do limo, e ele faz aqui, só um minutinho que eu vou achar. Ele, é interessante, é a pergunta que fala que terminou, óbvio, repousou, e criou as plantas, por isso, ele fez nós sua semelhança, nossa semelhança. Ratifica a palavra. E a palavra vem de dentro. O tema colocado, ele está em Tiago 3:12, eu acho, 3:14. Mas é interessante, o contexto, ele é importante. Mas a espiritualidade viu que quando a gente está discutindo no estudo, eu não posso usar o contexto de uma palavra. Eu tenho que usar o quê? O ensinamento do capítulo. Tanto que Haroldo fez pérolas do Evangelho. Tanto que o Chico psicografou de Emmanuel o quê? Explicações de cada contexto da Bíblia, do Evangelho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É você chegar numa briga e você não entendeu o que está acontecendo, tomar partido de um quando você não viu o quê? O texto. Você só foi no contexto. Então você não presenciou tudo o que aconteceu. E aí é interessante que Tiago vai colocar pecados da língua. Gente, eu estou me apaixonando pelo Velho Testamento. E vale a pena ler, vale a pena a gente gastar um tempinho. Pecados da língua. Meus irmãos, não haja muito entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente. Quanto mais sabemos, mais seremos cobrados. E não tem essa história de mestre. Tiago já alertava. Porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca do cavalo, olha só a comparação, para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, olha que coisa maravilhosa, por grandes que sejam e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme, vontade do piloto. Vontade do piloto? Ele vai explicar aqui. Você viu um transatlântico, Matu? Esses petroleiros, quem corrige rota é um leme que pela proporção do navio é muito pequeno. Leme, os motores, mas são muito pequenos. O navio tem quase 200 metros. E aí ele vai colocar, falou sobre o freio do cavalo, né? E assim ele também coloca para a gente, assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas.
Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Ou seja, uma palavra equivocada. Um texto, Michele. No texto do WhatsApp eu posso estragar toda uma conversa. E eu sou craque de fazer isso. Por quê? Porque o dedo para mim é mais rápido do que eu estou pensando. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Quantas vezes eu devo ter falado, para que eu falei isso, gente? Eu cheguei em casa, fiz um olhar, de não satisfeito, mas tudo começou porque não pelo olhar, mas pela palavra que você fez, a pergunta que você fez. É para a gente refletir. Refletir no que, Lucas? Refletir no que a gente pensa. Refletir quais são nossas ideias. Jesus não falou que o falar é o que transborda em nossos corações? Todas as espécies de feras selvagens, de ave, de répteis, de peixe no mar, domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água contaminada? Olha só a capacidade de escrever isso. Então você, de uma mesma bica, você vai botar o que está contaminado e o que está puro. Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitona ou a videira dar figos? É o que eu falo, porque o que eu falo é o que eu planto. Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Então, enquanto ele compara essa palavra com uma fonte, a fonte sai da terra. Então, como a palavra que transborda do meu sentimento, o que eu tenho que domar como um cavalo, o cabresto, é o que eu estou pensando para falar. E aí a gente começa a entender que no Evangelho, Jesus falava tanto e tudo era pensado. Talvez ele quisesse dar até uma bronca mais áspera, mas ele segurava o verbo, porque ele já sabia de tudo isso. E aí essa semana, interessante, Renato até me ajudou. Eu falei, nós estamos lendo os Mensageiros, e logo no começo do capítulo 18, ele fala: sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Do globo não é o jornal Globo, do globo. Isso aqui foi escrito em 1944. Gente, espera aí, 1944, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, E aqui estão, sangrentas batalhas estão sendo travadas, E a guerra da Ucrânia? É a Ucrânia, Então eu posso trazer isso para hoje? Posso, olha. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento.
Então, quem não está em falas que não são próprias, já estão o quê? No entendimento do pensamento do bem. Por quê? Porque nós colocamos a palavra do bem. O que eu estou querendo dizer é basicamente o seguinte: nós temos que exercitar a arte de falar. Falar emite pressão sonora. Essa pressão ela pode estar indo muito forte, muito alta, muito eloquente, mas não é a palavra. Na verdade, é o meu sentimento que eu tenho pelo outro. É o meu sentimento que eu tenho no ambiente do meu trabalho. E aí eu descarrego a palavra. E aí tem que usar o freio do cavalo. Não foi o Marcelo, foi o Tiago que colocou. O bacana é isso, né? Se a gente está fazendo uma palestra, a gente está num estudo e a gente fala alguma coisa mais agressiva, a pessoa já fica logo, né? Gente, mas vocês querem coisas assim mais enérgicas do que Paulo? Vocês estão entendendo? Do que Pedro? E aí a gente começa a entender uma coisa: é melhor falar, que um dia a pessoa vai entender, do que se calar. Quando Jesus fala, né, antes de colocar as oferendas no altar, vá e perdoe, né, o seu inimigo, é a questão do tempo, Matu. O tempo longo, ele pode ser um atenuante, mas quantas pessoas se tornam inimigo, Maria do Carmo, com um tempo menor? De vez de resolver aquilo na hora, Cláudio, Renato, vai querendo mais vingança, vai querendo mais para o outro coisa negativa, dependendo do quê? Da maturidade espiritual que aquela pessoa tem. Então, às vezes, o tempo não é o tempo que perguntou o tempo, é o tempo imediato. E por isso que Jesus fala, antes de lá colocar a tua rosa lá no altar, vai. Por quê? Porque nós nos encontraremos, porque não vai existir amigo não conquistado. Vocês já pensaram nisso? Que nós não teremos amigos não conquistados? E aí, vamos ver se eu marquei certinho. Está aqui. Conversar. Bonito, né? Conversar. Paulo escreve para Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem, não escutam, ouvem. Falar para os que te ouvem, isso é importante. Emmanuel vai desenvolver. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Que bacana, né? O diálogo, diálogo. Não um monólogo, que a gente está vendo mais, mas o diálogo inteligente de bom senso. As almas, encarnados, que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum, estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. As almas que compreendem isso. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece as ideias do amor. É como se a palavra fosse a agulha do alfaiate.
Ontem eu vi um filme bonito, o Alfaiate, bonito assim que eu digo na mensagem do que é o alfaiate. E eu tenho um amigo no Rio que o pai dele tem 90 anos, tem uma loja no Nossa Senhora de Copacabana, seu Abel Gomes, o filho dele também é Abel Gomes, que hoje eu estava conversando com ele. Abel, como é que está teu pai? Meu pai está com 90 anos, Marcelo. Terça, quinta e sexta ele pega o Uber aqui, vai para a loja dele e de meio-dia, 90 anos, de meio-dia às 6 da tarde ele trabalha internos ainda. O alfaiate. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade humana, qualquer atividade. Eu vou conversar lá com o meu porteiro, vigia. É isso que o espírita tem que entender, que a lei de sociedade requer relacionamento ativo. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Vocês têm uma ideia? Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com os chineses, lá no Converge, na China tem 52 idiomas a se falar na China. Como que Deus é sábio? O ser humano chega e começa a falar, a fazer um alfabeto. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviço. O magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde social, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Isso aqui muita gente, muito magistrado devia estar lendo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, aqui ele dá uma atenção. Você é humano, você trabalha com humanos, mas a tua essência é o espírito. É isso que nós espíritas já sabemos. Muitos sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Olha que bonito, peças vivas. Imagina um jogo de xadrez, o cavalo está vivo, você fala, quarta casa do bispo, aí o cavalinho vai lá. Né? Na estrada comum, no entanto, no nosso dia a dia, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Eu fico na precipitação. O estudo foi maravilhoso para mim. Cremos seja útil a cada discípulo. Ele não está falando da Nancy, ele está falando com o Marcelo, porque quem está lendo sou eu. Não tem aquela história que a gente está lendo alguma coisa e fica assim, fulano devia estar aqui para aprender. Aí ele vai aprender, mas é você que está lendo. Essa página é para o Marcelo. Não. Quem abriu fui eu. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto do meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Esse é um tema focal na nossa doutrina, o julgamento. Né? E aí, nós entramos no último livro que eu tentei estudar, que é muita coisa que tem, para uma parábola maravilhosa.
tradição dos fariseus. Mateus capítulo 15. Vamos ler. Olha que bonito. Então, aproximando-se de Jesus, fariseus, escribas, vindos de Jerusalém, dizendo: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Que tradição era essa? Das leis mosaicas. Certo, Cláudio? Certo mesmo? Dos anciãos. Pois não lavam as mãos toda vez que comem o pão. Opa, qual pão que ele está se referindo? O material ou o espiritual? O pão plus vitae, o material. Então ele está preocupado com o pão que é material, porque se é para você lavar as mãos, você vai se alimentar, daqui a pouquinho a gente vai comer esses salgadinhos deliciosos. Eu estou preocupado com o quê? Com o meu estômago. Em resposta, disse-lhes: por que também vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Por que você ainda acompanha os velhos hábitos quando eu trago uma nova questão de eternidade, que é o Evangelho de Deus, de uma outra forma, segundo... Oh meu Deus, como que é a segunda revelação? Pois Deus disse: honrai pai e mãe, e quem injuriar pai ou mãe seja punido com a morte. É lógico que aqui não era a morte. Novamente, a gente tem que entender que a morte são o que nós não estamos seguindo na lei de Deus. É como Emmanuel fala, a gente se torna zumbi caminhando pela rua. Por quê? Porque a gente está cheio de problema, nós atraímos isso. Vós, porém, dizeis, continua, Jesus: quem disser ao pai ou à mãe, oferenda o que de mim te seria útil, material, esse não honrará seu pai, e invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então você imagina naquele tempo como havia um antagonismo. Eu fico imaginando que seria como nós estamos hoje, pior, mas sem diálogo, um crendo ainda em uma matéria material e o outro tentando mostrar a espiritualidade do que a gente estava conversando. Hipócritas de Jesus, Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Homens, blá 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 blá, mas o que pensa, o que transborda meu coração não é isso. Olha o freio do cavalo. Mas Marcelo, está muito difícil isso. Não está difícil nada, gente. Isso é mais fácil que 1 mais 1. Tem no Facebook, o cara fala assim: quanto que é 1 mais 1? Aí a menina pega e começa a fazer, que é 2, Aí ele pega e fala: não, mas aí vamos fazer assim, 1x mais 1x é igual a x ao quadrado. Você já viu essa, Marcos? Já, Convocando a turba, você vê, Jesus chamava. Ele quer multiplicar a palavra, porque a palavra é a semente. E a semente bem lançada vai dar fruto. Convocando a turba, disse-lhes: ouvi e entendei? Não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca, isso torna comum o homem. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos, dizem-lhe: sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Em resposta, disse Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será
desenraizada. Mas por quê? Porque a nossa simbologia é uma árvore, vindo de uma semente, onde a árvore, para estar fixa, ela tem que estar com as raízes longas, sadias. Por isso que foi fácil trazer a árvore do Evangelho lá do Oriente Médio para o Brasil, porque ela não estava enraizada. Não é assim que coloca a pátria do Brasil, pátria do Evangelho? Que tem que trazer a árvore. Como é que está a raiz do Marcelo? Deixa-os, são cegos guias. Se um cego guia, um cego, ambos cairão no fosso. Em resposta, Pedro lhe disse, Pedro é igual a André Luiz, sabia? Em resposta, Pedro lhe disse, explica-nos essa parábola, não entendemos. E aí Jesus, com muita calma, viu que a palavra foi lançada, Michele, e que alguém estava perguntando, me explica o que está acontecendo. Ele disse, vós também ainda estáis sem entendimento. Olha só, naquele tempo, Matu. Não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido na latrina? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso torna comum o homem. Pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações. Haroldo até explica a palavra fornicação, prostituição, infidelidade, adultério, termo genérico para as práticas sexuais ilícitas. Roubos, olha só o que sai da boca pode produzir. Falsos testemunhos, blasfêmias. Se jogar para hoje, né? A gente vai ver que tem muita coisa aqui. Homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos, testemunhas, guerras. Não está aqui não. Guerra. Briga de família. Estas coisas é que tornam comum o homem. E aí ele finaliza. Mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Ou seja, eu lavo as minhas mãos para a alimentação. A lei mosaica. E Jesus trazia que você tem que lavar o que? O seu interior. Ajustar o seu sentimento, as suas ideias para emitir a palavra. É isso que a gente tem que entender e é isso que eu trouxe para essa noite. O que faz mal não é o que entra. O que faz mal é o que sai. Isso nós vamos aprendendo, né? As várias reencarnações, né, Adriano? Que a gente vai ter. Mas as palavras, elas são vivas. E quando eu coloco aqui a Gênese, a gente vê que um dos primeiros fatos que ocorreram foi a palavra. Mas a palavra, ela vem do pensamento, da sua ideia. E quando você forma um pensamento de amor, mas como que é formar um pensamento de amor, né? Aí Joana traz para a gente sobre a faculdade mediúnica que todos nós temos.
E a faculdade mediúnica, ela está exatamente aonde? Na nossa consciência, né? Você vê no cérebro, a glândula pineal, né? No cérebro, nos comandos do corpo. Ah, meu corpo é fraco. Não, você está sendo comandado, eu estou sendo comandado pelo meu espírito agora. Isso, gente, São Francisco dizia, né? Que os nossos corpos eram burrinhos. Porque esse corpo que eu tenho, que eu escolhi do jeitinho que eu estou, é o corpo que me oportuniza as minhas reencarnações, Matu. É ele que traz todos esses acessórios mediúnicos, toda essa capacidade intelectual que eu tenho de saber o que é o bem e o que é o mal, o sim, sim, o não, não. Então, novamente, não é o corpo que é fraco, é porque eu não consigo mudar ainda a chave, o binário. Como que eu consigo pensar no bem? Como que eu consigo pensar no outro, na minha comunidade, no meu trabalho, no meu chefe, sem as questões vingativas, sem as questões de moralidade, de julgamentos, exercitando o bem pensar. Ou seja, o que entra na boca, de alguma forma, como Jesus simbolizou, vai sair nas latrinas. Mas o que sai da minha boca, sai do meu sentimento, sai do coração, como Emmanuel coloca. Para mim foi um estudo muito bom, porque a gente começa a entender sobre a questão da paciência, a questão da ansiedade, a questão de entender que quando eu lançar a palavra, eu lanço a flecha que vai tentar acertar o alvo. E qual o alvo que eu quero que acerte? É o alvo da vingança? Da vaidade? Do orgulho? Eu aprendi com o Haroldo que orgulho e vaidade tem diferença. Interessante, né? Eu falei no estudo essa semana. O orgulhoso, ele não quer saber o que o outro pensa. E ele não está nem aí para o que o outro pensa, Matu. Ele está numa proposta individualista que ele se faz bem. Eu estou falando isso porque essa semana eu também me julguei. Marcelo é orgulhoso e vaidoso. Infelizmente eu vi que eu sou as duas coisas. Mas esse é o orgulhoso. Ah, Marcelo, tá. E vai embora. O vaidoso não, Michel. O vaidoso é aquele que discute com você, porque a ideia dele tem que prevalecer em você. Então, enquanto o orgulhoso bate e segue o caminho dele, o vaidoso para e perde tempo querendo colocar que não é vermelho, é azul. E aí a gente faz uma proposta para a gente. Como é que eu estou? Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, né? Essas propostas, elas vão multiplicar a palavra. Nós ainda somos espíritos que não conseguimos interagir pela consciência, né? Nós precisamos de falar. E vamos para uma outra dimensão que a fala ainda vai ser interessante, né? Porque a gente tem ouvido nos livros do Manuel e do André a fala, né? E aí chamou, falou. Então nós vamos ainda ficar com a palavra durante muito tempo. Então, meus irmãos, com todo respeito, eu espero ter trazido um tema interessante para a gente refletir, mas para provocar dentro da gente quem é o Marcelo. E pelo amor de Deus, e não ficar olhando para o lado e tentando julgar Maria do Carmo, essa senhorinha que está aqui na minha frente, que quem vier aqui vai conhecer, né?
o andador, né? Nancy? Para a gente se provocar, tá? Então eu agradeço muito a todos, encarnados e desencarnados, a você que deixou a nossa casa entrar no seu lar, e que isso possa provocar sempre na gente uma mudança moral, uma mudança sentimental. É isso que a gente precisa, porque o tempo perguntou para o tempo: quanto tempo o tempo tem? Beijo em todos. Obrigado. Eu e minha bolsa. Obrigada. Nós agradecemos ao Marcelo pelas exposições da noite de hoje, o convite da reflexão, pelo uso certo das palavras, o sentimento que revestido, que nós colocamos em cada palavra que a gente profere, para os outros e para nós mesmos, né? Como tem um peso aquilo que a gente se rotula, se auto-intitula. Muito obrigada, Marcelo, por isso. E nós damos seguimento à parte final do nosso estudo hoje. Eu só lembrei de um detalhe que eu não comentei nos avisos na parte introdutória, é a respeito do domingo de carnaval, dia 19. Isso. Dia 19 de fevereiro, que é o domingo, antes da terça de carnaval, nós não teremos atividade de reunião pública, de palestra pública aqui no SEJO. Então a gente faz um intervalozinho aí pela data, e aí no próximo domingo a gente está reunidos aqui novamente. Então agora a gente passa para a parte da oração final, que a gente vai convidar novamente o Marcelo para realizar. É uma parte de irradiação, é um momento que a gente devota os nossos pensamentos, as nossas emoções, para aqueles irmãos que chegam ao nosso conhecimento, que estão necessitados. A gente faz aquele movimento de irradiar tudo aquilo que a gente está recebendo aqui nessa casa, nesse instante, para o próximo. É o amar ao próximo. E aí, em seguida, a gente tem a parte dos passes. E aí, sim, esse é o momento do amar a si mesmo. Então, é o momento que a gente vai trazer as nossas emoções, a nossa concentração, que está conectada com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior, em benefício de nós mesmos. Então, pensar naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente necessita, usar as palavras em nosso benefício. E aí a gente parte para a nossa cantina. Então, Marcelo, por gentileza, nos conduza nessa irradiação. E aí eu aproveito e desejo boa noite a todos. Vamos ficar nós dois aqui. Depois nós vamos sair do protocolo. Ficar nós dois. Vamos orar. Sempre. Vamos fazer uma corrente, pessoal. Vamos agradecer a Deus, nosso Criador, nosso Pai. Vamos agradecer aos coordenadores espirituais da nossa casa, dessa casa que tratamos com tanto carinho. Vamos agradecer a Jesus, que esteve aqui por todos nós, porque nós temos a certeza absoluta que Ele disse: quando 2, 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. E foi exatamente isso que nós fizemos. Vamos agradecer ao nosso anjo de guarda por estar nos dando força, vontade, para que a gente possa caminhar por essa estrada, que nos parece às vezes difícil, mas é uma estrada tão bonita, que é a estrada da retificação das nossas vidas, que é a estrada da reeducação espiritual, moral, que é a estrada do caminho que nos leva a Deus. Vamos agora, nesse momento também, imaginar um terceiro companheiro aqui, comigo e com a Gi, que está captando bálsamos, fluidos emitidos por todos nós, para
para que Ele possa usar da melhor maneira possível. Nos hospitais, nas creches, nos asilos, na penitenciária, nas cadeias da vida, debaixo da ponte, na beira do mar, levando esses fluidos que nós, com muito amor, estamos doando. Você em casa, receba. Você em casa, aqui, se tem alguém doente, passando por um momento difícil, peça, para o nome, dê um endereço para que fique mais fácil, para que esses nossos amigos possam assisti-lo em casa. E tendo a certeza que nunca estamos sós, que possamos finalizar esse estudo com muito carinho, com muito amor, e pedindo, quase implorando a esses nossos amigos invisíveis que nos conceda também a paz, a felicidade dentro do nosso lar. Imaginemos nosso lar e que possamos entrar em cada cômodo e pedir essa espiritualidade: ilumine a sala, ilumine o quarto, ilumine essa cozinha, para que possamos ter um lugar seguro, um abrigo de Deus nessa nossa caminhada por esse planeta, nesse mundo. Assim, agradecidos a todos, invisíveis e visíveis, damos graças a Deus.